Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais uma história e desde já espero que tenham tido, este é o primeiro vídeo, a primeira história de 2021, em português é claro, porque ontem, para os que não sabem ou para os que estão chegando agora, sabem que eu lanço 2 histórias à semana em português e 2 em espanhol, e ontem, por acaso, dia 1º, já lancei uma em espanhol. Mas em português, este é o primeiro vídeo, espero que tenham tido uma excelente passagem de ano e do fundo do meu coração, os meus desejos é que 2021 seja muito melhor que 2020 e que traga todos os vossos desejos, ou aquilo que desejaram no sapatinho, pelo menos que durante este ano, que venha para que os seja entregue e que os faça muito felizes. Hoje chegamos com mais uma história. A história de hoje é da Lorena e o título da nossa história, que é muito interessante, escutem e vejam até ao fim, porque é super interessante. Diz assim: larguei o meu noivo e fiquei com o meu vizinho. Excelente história. Vamos chamar o banner e já voltamos para a história. Olá amigos, bem-vindos de novo, então sem perder mais tempo, e a história de hoje é super interessante. O título é Larguei o meu noivo e fiquei com o meu vizinho, tá? Vamos começar a história. Olá a todos, sou Lorena, tenho 23 anos e tenho uma filha de 6 aninhos. Começou cedo, tá? Não vou dizer a minha cidade que eu sou, nem onde eu moro, porque tenho medo que me identifiquem e depois fiquem tirando sarro de mim. Sim, também é verdade. O bullying é complicado, não é? Somente estou aqui para contar a minha história e espero que gostem. Muito bem, esperemos também. Sempre fui muito namoradeira. Mesmo no tempo da escola, eu, agora, acho que já era meio assanhadinha. Ela própria acha isso. Ou seja, mesmo nova, reconheço que já gostava de beijar, de apalpar, de ser apalpado e de sentir todo esse ardor que sentimos na flor de uma paixão. Reconheço que comecei bem nova, pois algo despertava em mim e assim era eu. Então, no meio de todos esses namoricos, eu acabei por engravidar quando tinha 16 anos, do meu namorado dessa altura, e tive a minha filha com 17 anos. Quando isso passou, fiquei muito assustada, não sabia como dizer para os meus pais, mesmo porque acho que eles não tinham detectado que eu era muito namoradeira e tinham receio que algo acontecesse. E claro, acabou acontecendo. Lógico, quem anda à chuva molha-se, não é? O ditado é velho. Bem, então eu lá reuni toda a minha coragem e contei para eles, mas para meu espanto eles reacionaram bem, apesar das circunstâncias, e me apoiaram naquilo que podiam. Embora, disseram, pela sua educação, pela sua religião e para que não ficasse falada, segundo a opinião deles, eu decidi fazer o que me recomendaram, que era casar com o pai da minha filha. Embora não me sentisse suficientemente apaixonada para casar, nem sequer para juntar, para viver junto, mas decidi seguir o rumo das recomendações da minha família e acabámos por nos casar. Gente, deixa eu fazer aqui um parênteses. Gravidez ou o que quer que seja, mesmo o filho, não é sinónimo de casamento, tá? Continuam a ser pais da criança e isso não quer dizer que tenham que viver juntos, que tenham que casar. Isso é uma ideia arcaica e velha. Por vezes a pessoa acaba por ficar mais falada quando obrigam, entre aspas, a casar, porque acaba por dar em separação ou divórcio, do que seguir o rumo como mãe solteira até encontrar o seu destino. Portanto, essa coisa de quando uma filha ou um filho vai ser pai, ou a filha fica grávida e querer que ela se case à força com o pai da criança, isso foi um acidente de percurso. Isso não é sinónimo que tenham que casar, a não ser, claro, que mesmo sendo que vão ser pais ou que irão ser pais, mas se sentem apaixonados o suficiente para contrair um ato importante como é contrair um matrimónio, então aí sim. Mas caso contrário, ninguém deve orientar, ninguém deve recomendar, acho que é pior. Nesse exato momento em que a adolescente, neste caso, ou o adolescente, sabe que vai ser pai, a cabeça dele ou dela já está a mil. Já está a mil em saber como é que vai cuidar de um ser, de uma criança. E ainda quer obrigá-los a juntar trapos ou a casar, acho que é o pior erro que podem fazer, tá? Portanto, a minha recomendação, e eu não o faria, a minha recomendação, não façam. Deixam seguir o caminho normal e se tiver que dar em casamento, vai dar no seu devido tempo.
Com a gravidez veio a responsabilidade e, claro, depois de casar, ou seja, juntar trapos, com aquele que era o pai da minha filha, passaram os meses de gravidez e eu me sentia feliz com o que vinha a caminho, mas nem dava tempo de pensar em casamento ou no marido. Chegou o grande dia, tive a minha filha e logo aí, no pagar das contas, já começaram os problemas conjugais. Aí começaram todos os problemas. Não havia dinheiro para nada. Ele gastava em cerveja com os amigos, seguia a sua vidinha de solteiro e eu tomando conta da minha filha. E sempre pedindo algo para a minha irmã, que me ajudou sempre muito. Pedia coisas para poder solventar as necessidades da minha filha. Discutíamos muito, até que passaram 3 ou 4 meses depois de nascer a minha filha e já não havia nem dinheiro para pagar o aluguel da casinha que tínhamos alugado. Então decidi separar-me e regressar à casa dos meus pais. Gente, aqui um intervalo. Precisamente o que eu tinha acabado de falar antes deste parágrafo. A pior coisa que pode querer é que os pais, a família, avós, tios, primos, conhecidos, quem quer que seja, tentar juntar alguém no meio disto, no meio desta confusão. Primeiro, a cabeça dos adolescentes e dos jovens, por mais avançados, por mais instruídos que estejam, não é uma cabeça suficientemente madura para tomar uma decisão deste calibre. E os pais não devem e não podem tomar a decisão por eles. Por mais que eles sejam menores de idade, há que deixar seguir o seu rumo, já que vão ser avós e vão, portanto, há que desfrutar do facto de ser avós. E se os pais da criança, a filha ou o filho, tiver que casar com o outro ou com a outra, no seu devido tempo, isso vai acontecer de sua livre e espontânea vontade. Agora, imposto, quase nunca dá certo. Tá? Depois de me separar, orientei a minha vida e comecei a trabalhar e cuidar da minha filha, deixando as coisas do coração, entre parênteses, para segundo plano. Se bem que havia dias que me dava uma vontade enorme de dar. Nossa, tinha dias em que me fazia subir pelas paredes. Recordem que ela disse que era assanhada, tá? Então, assanhadinha, segundo ela. Tinha dias que me fazia subir pelas paredes. Passaram 4 anos assim e um dia, do nada, conheci Alberto, que me pareceu interessante na internet. Achei ele uma gracinha, falávamos bastante. Ele me convidou a sair e começámos a namorar. Apesar de ele ser bonzinho comigo, não tinha aquela pegada que eu queria e que eu gostava, mas seguíamos o nosso amor, pois a companhia também era gostosa. Ficámos assim uns 2 anos. Bem, gente, nem sempre o ser bonzinho é bom para a outra. Portanto, isto é os namoros é quase como um conjunto Lego. Se a peça não encaixar bem, algo ali não podem ficar juntos, mas se não encaixar bem uma peça de Lego na outra, não vai construir nada, certo? Aqui é igual. Seguimos. E eu sempre morando em casa dos meus pais. Um belo dia estava eu lavando o terraço da nossa casa e chegou um caminhão de mudanças. Parou diante da nossa casa e começaram a descarregar as coisas para a casa da frente da nossa. Vi que tinha uma senhora, uma criança e 2 homens, mas um deles chamou a minha atenção. Tinha uma silhueta incrível de fisiculturista, de homem atlético, de poder, bonito, corpo musculoso, pele de aptidão de cor fundo de fumaça um pouco escura. Achei um macho perfeito. Tinha uma tatuagem e seu andar parecia que passava pousando para a foto. Me deu aqueles calafrios que eu já sabia perfeitamente o que eram e o que representavam. Bem, gente, nós também já sabemos, não é? Ela já o comentou atrás. Passaram algumas semanas e vi que a minha irmã tinha contacto com esse mesmo vizinho. Nada de mais, somente bom dia, boa tarde, como estás, etc. Mas o certo é que ele a cumprimentava e falava com ela, mas como eu ainda estava namorando o Alberto e não sabia se ele tinha ou não namorada, noiva, mulher ou qualquer coisa dessas, eu fiquei na minha e, claro, sempre que podia, dava uma espiadinha. Passaram-se uns meses e Alberto me chamou para morar com ele, ao qual eu acedi e fui morar com ele. Minha irmã, no entanto, volta e meia, e sempre que nos falávamos, ela toda a hora falava do meu vizinho, mas não no sentido de ela ter interesse nele, pois eu sabia que ela não queria nada com ele. Ela é casada e muito bem casada, por sinal. Mas ela me contava que ele fazia altas brincadeiras com as crianças do condomínio onde meus pais moram e ainda contava coisas dele, etc. E eu sentia interesse em escutar tudo isso, não sei porquê. E isso despertava algo no meu interior. Parece que de alguma forma eu desejava sempre saber algo ao respeito dele.
Um dia tive uma briga feia com Alberto e mesmo um pouco machucada com essa briga e com o que ele me disse, decidi regressar à casa dos meus pais de novo. E mesmo em casa dos meus pais, seguimos nos vendo, eu e Alberto. Mas já não era a mesma coisa de antes. Ficou uma coisa meia fria. Parecia que algo se havia roto e a nossa relação não tinha mais a mesma chispa. Um belo dia, ou melhor, uma bela noite, comecei a sonhar com o meu vizinho. Não podia dormir, que logo eu sonhava com ele. Sonhava de tudo um pouco, inclusive acordei diversas vezes à meia da noite completamente molhada. Era estranho e aquilo me estava incomodando. Já estava para lá de sentimento. Cheguei a chorar, pois eu era namorada, noiva, e não poderia passar por aqueles pensamentos e não entendi porquê desses meus pensamentos. E a coisa era tão complicada que eu deixei de ter orgasmos nas relações com o meu namorado. O mais estranho é que tinha orgasmos de noite somente sonhando com o meu vizinho. Era desesperadora a situação. No aniversário de 6 anos da minha filha, fiz um bolo, docinho, salgadinho e refrigerante e convidámos todas as crianças do condomínio. Aluguei um pula-pula para as crianças brincarem com a minha filha, etc. Tudo o que tinha direito. Arrumei tudo, mas só chamei as crianças para a festinha. Durante a festa, eu estava atarefada com servir todos e ter tudo de acordo às solicitações das crianças. E de repente, quando eu olho para um canto, vejo a minha irmã com um monte de amigas e lá no meio dessas amigas também estava um homem. E quem era esse homem? Precisamente o meu vizinho. A minha perna tremeu, fraquejei, fiquei corada, enfim, acho que fiquei louca, pois não recordo muito mais da festa da minha filha. Perdi a noção do tempo e do espaço de onde estava. No meio de tudo isso, há um detalhe que, claro, que eu já tinha contado para a minha irmã, que eu tinha sonhado com o meu vizinho e que a minha irmã, mais que depressa, interrogatório, foi saber se ele era casado, se namorava, se tinha noiva, alguém chamado relação colorida, toda a ficha limpa dele. E logo quando viu a minha cara, ela falou: ele é solteiro, tá? E está sozinho neste momento. Não deixa passar o momento não, boba. Essa irmã ainda desencaminha a outra irmã. Ou estava a tentar ver-se livre dela. Seguimos. Durante o resto do tempo e com o passar da festa, ele começou a jogar umas gracinhas e a chamar-me para sair. Como eu não disse nada e não retribuí ao convite, então ele acabou por dizer que se eu quisesse poderia também levar o meu noivo. Aí me desconcertou, eu não entendi mais nada desse dito convite. Passaram 2 dias e a minha irmã falou que ele estava chamando ela de cunhada e ela retribuiu chamando ele de cunhado. Eu fiquei assim de cara de quem não gostou e ela disfarçou e disse: somente estamos brincando, não briga não, tá? Já estavam noutro caminho, noutra direção. Seguimos. Passaram mais alguns dias e ele me ligou e perguntou onde eu trabalhava. Claro que depois eu descobri que ele já sabia, pois minha irmã lhe tinha dito onde era. Mas mesmo assim perguntou a hora que eu saía e eu falei. Quando eu saí do meu trabalho, quem estava na porta me esperando? Sim, ele mesmo. Ele foi um autêntico cavalheiro, me abriu a porta do carro para eu sentar e tudo mais. Um verdadeiro gentleman que somente passa quando querem conquistar a gente. Também é verdade. Mas o certo é que eu gostei. No caminho para casa estava um engarrafamento comunal brutal e no meio do nada ele me lascou um grande beijo. Esse tipo de beijo, de complemento de beijo sensual, foi mais lento, porém com muitas mais diferenciais e ao mesmo tempo me ia fazendo carícias no cabelo e em outras partes do corpo. Justamente esse beijo me deixou louca. Não sei naquele acabou por me tocar. Eu simplesmente perdi a noção do tempo. Depois disso, não sei quanto tempo demorou o engarrafamento para chegar a casa. Só sei que foi o melhor engarrafamento em que eu já estive, que até perdi a noção desse tempo. Nesse mesmo dia e assim que cheguei a casa, depois de conseguir compor-me e armar a minha compostura, liguei para o Alberto e terminei tudo com ele. Não tinha sentido seguir mais fingindo. Estava claro que a minha cabeça queria e o meu corpo reclamava. Era o meu vizinho. Faz somente 1 mês que estou com o meu vizinho. Nos vemos todos os dias e fazemos diversas vezes amor ao dia. Sempre e quando podemos, é uma autêntica loucura. Não sei como vai ser daqui para a frente e também não pedi nada a sério com ele. Mas estamos nos curtindo demais.
Estou gostando muito desta sensação. Estamos saindo com a minha filha e o filho dele, pois ele tem 35 e eu 23. Bem maduro, 12 anos. Mas nossa, nos vemos todos os dias e é uma loucura a nossa química. Nunca me senti assim com nenhum homem antes. Estamos nesse momento de loucura e paixão. Claro que eu sei que é paixão, é fogo e que esse fogo também acaba. Mas decidi aproveitar e enquanto esta chama durar, posso dizer para vocês, vou alimentar esse fogo, vou alimentar ao máximo a chama e vou curtir tudo o que possa. Galera, estou muito feliz. Não tenha medo de arriscar nada na sua vida. Se você não tentar, não vai saber se é bom ou não. E no meio do risco, você pode ser que dê certo. Eu decidi arriscar e estou decidida a que se não der certo, eu vou e tento de novo. E esta é a história 2. Amigos, Lorena, tal como ela disse, tem a paixão sempre à flor da pele, está a desfrutar. Entendo que provavelmente há uma complicação de variações de sentimentos ou de querer. Eu creio que ela ainda não tem muito claro o que é que ela quer, o que é que a faz sentir bem, o que é que a faz feliz, etc. Mas há uma coisa que ela tem, que ela arrisca e decidiu seguir em frente. Também é uma das vertentes positivas no meio disso tudo, porque eu acho que as pessoas devem arriscar e lutar por aquilo que querem. E se realmente entende que é ele, tudo bem. Se não entender, ou se entender mais adiante que não é ele, ela está apta e aberta a procurar. Portanto, conforme eu sempre digo, arrisquem. E não tem nada a perder, porque o não já é garantido e o que vier extra é lucro. Portanto, saibam aproveitar os momentos. Espero que gostem da história da Lorena. Desfrutem da história. Partilhem com os vossos amigos. Deem like. Acionem a campanita, que está aqui, o sinito, que está aqui em baixo. E alguma história que tenham ou que conheçam, por favor, enviar para o e-mail que está aqui em baixo, na caixa de comentários por baixo do vídeo, e eu depois lá o colocarei online também com os seus devidos comentários. Amigos, sejam felizes, desfrutem muito deste ano 2021 e espero por vocês no próximo vídeo. Um beijo e tudo bom para vocês. Tchau!